O texto para nós refletirmos nessa noite é o texto da profecia de Zacarias. Zacarias capítulo 7 e capítulo 8. Um texto que trata de maneira insistente, a partir de uma pergunta, de uma questão, de um grupo que se dirigiu aos sacerdotes estabelecidos ali em Jerusalém, sobre valer ou não valer a pena insistir em buscar contato com Deus, suplicar o favor do Senhor. Enfim, valeria a pena continuar, prosseguir na liturgia, no esforço religioso que aquele povo vinha mantendo há muitos anos, segundo o seu próprio depoimento e a sua própria palavra. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Possível que você já tenha se perguntado exatamente a mesma coisa, vários séculos depois. À vista do quadro da sua vida, das questões que têm a ver com vitórias e derrotas, vale a pena insistir na sua jornada religiosa? E vocês vão ver comigo aqui que a resposta do profeta é desconcertante, num certo sentido. Não surpreendente para quem lê as Escrituras, ouvindo o que Jesus disse a esse respeito, a esse propósito, mas é uma resposta desconcertante. E o profeta passa a descrever quando vale a pena e quando não vale a pena buscar a vida religiosa, buscar a Deus através desses exercícios espirituais e litúrgicos que esse povo estava habituado a fazer há tantos anos. Texto de Zacarias capítulo 7, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 3. O texto diz assim: no 4º ano do rei Dario, exatamente no ano 518 a.C., veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a pergunta e a questão era essa: vale a pena insistir nesses ritos religiosos que têm marcado a nossa história há tantos anos? Vale a pena continuar nessa jornada espiritual, nessa busca espiritual que é a marca da nossa própria história, da nossa identidade, associada à nossa cidadania de judeus, de povo de Deus? E o profeta passa a descrever quando vale a pena e quando não vale a pena. E a resposta desconcertante a que me referi tem a ver com o fato de que, se você for ler aqui, sugiro que você leia com calma, leitura domiciliar, dever de casa, capítulo 7, capítulo 8 dessa profecia. Em resumo, diz o profeta o seguinte: não vale a pena em todas as situações, nem sempre vale a pena insistir com a religião. Não vale a pena prosseguir do jeito que vocês têm vivido a experiência religiosa. Busca fervente, busca ardorosa, afinal de contas eles descrevem aqui uma história de insistente busca de Deus. Nós temos chorado, jejuado 4 vezes ao ano, pelo menos, de maneira sistemática, buscando, suplicando para a nossa vida o favor do Senhor. Vale a pena prosseguir, devemos continuar nesse rito, nessa experiência religiosa. E diz o profeta o seguinte: pode haver busca religiosa fervente, com pouca ou nenhuma conexão real com Deus. Em outras palavras, o que o texto passa a descrever
é busca religiosa desprovida de contato real com Deus. E nessa noite, eu quero aqui, nesses próximos minutos, alinhar com vocês para a nossa reflexão, para a nossa meditação, que elementos, que ingredientes dão valor à experiência de busca de Deus, de busca da experiência religiosa, da vida espiritual, e que elementos, em estando ausentes dessa jornada espiritual, demolem por completo qualquer eficácia na experiência de tentativa de conexão da vida de alguém com Deus. Nem sempre vale a pena, nem sempre se justifica o esforço da busca de uma experiência religiosa. Nem seria muito surpreendente se você fosse avaliar a história dos povos, das gentes, a história contemporânea, dando a indicação de guerras terríveis, de comportamentos que não guardam qualquer conexão com o caráter de Deus, em nome da religião. E esses exemplos, segundo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, todo o capítulo, na verdade, estão aqui registrados para minha instrução, para a sua instrução, para nos livrar de cairmos, diz Paulo, nos mesmos exemplos de desobediência. Hebreus, capítulo 4, versículo 11, dá o mesmo depoimento. Estas coisas foram registradas para que vocês não caiam no mesmo exemplo de desobediência. Então, ainda vivendo os ecos da celebração do aniversário da igreja, me permitam com vocês aqui refletir sobre a busca que vale a pena. O texto começa a dizer, em primeiro lugar, versículo 5 e versículo 6, desse mesmo capítulo que nós principiamos por ler. O profeta diz assim, palavra do Senhor, verso 4, então a palavra do Senhor dos exércitos me veio a mim dizendo, resposta à consulta daquele grupo que vinha de Betel, para saber, vale a pena, devemos continuar? Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Verso 6, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Como falamos na semana passada, você sabe que o que acontecia aqui é que por determinação ou por um decreto liberal, em primeiro lugar do rei Ciro, depois do rei Dario, os exilados judeus, tirados da sua terra, do reino de Judá, da sua cidade queridíssima Jerusalém, colocados no exílio na Babilônia, haviam voltado, pelo menos um grupo havia voltado, com o propósito específico de reedificar o templo que estava àquela altura em ruínas. No ano 538 a.C., esse decreto saiu, voltou um grupo com Zorobabel, com Josué e com outros, com Ageu, com Zacarias, começaram a construção. Essa construção foi interrompida e no ano 520 a.C., Ageu, profeta, exortou o povo a que retomasse o esforço da reedificação do templo. E aqui, na profecia de Zacarias, já haviam se passado 2 anos, o templo já estava quase todo reedificado, reconstruído, mas faltava o restabelecimento dos ritos, do sacerdócio, da celebração do nome de Deus, e é razão para este povo perguntar aos sacerdotes ali na casa de Deus, vale a pena continuar? O texto diz, Zacarias, olha, não vale a pena se a busca prosseguir tendo como centro a própria vida de vocês,
vocês buscam a Deus ou buscam de alguma forma a vocês próprios? Ele diz: quando vocês jejuam afinal de contas para quem? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos? Que experiência espiritual é essa que não coloca Deus, a quem vocês dizem buscar, no centro da sua própria jornada espiritual? Meus irmãos e irmãs, vocês que nos visitam, você sabe muito bem que conversão a Jesus significa troca de comando. É Jesus a ser estabelecido no reino do seu coração como o rei, como o Senhor da sua vida, como aquele que haverá em substituição a outros governos daqui por diante, a partir do novo nascimento da sua própria experiência de conversão, ditar o comando, os rumos da nau da sua vida. Não vale a pena, diz o profeta, o esforço espiritual que não coloque Deus, a quem dizemos buscar, a Jesus, a quem dizemos adorar, no centro e no comando, no governo último, definitivo da nossa própria experiência pessoal. Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 2, você que lê as Escrituras conhece o texto. Paulo descreve a nossa condição antes de nos encontrarmos com Jesus. Nós estávamos mortos sob o império tirânico das potestades, dos principados, ele diz, dos poderes do inferno, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus teve misericórdia de vocês, de mim, de você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, implantando na minha vida um novo governo, um reino em substituição à antiga tirania estabelecida pelo diabo, na minha vida, na vida de quem não anda com Jesus, que impunha o governo da sua própria vontade, da sua carne e dos seus pensamentos. Diz o profeta, vale a pena se Deus for o centro, se Jesus for o Senhor, então vale a pena, prossiga assim, avance assim. Certamente, nesse tempo da nossa celebração de aniversário, é preciso que a gente reflita se não estamos a viver naquilo que, e vocês me desculpem a repetição da expressão, o pastor Martin Lloyd-Jones, que num dos seus livros declarou que muitos crentes pertencem a uma categoria que ele chamou de crentes mimados, que vivem no final das contas um evangelho que tem a si próprios como centro. As suas orações gravitam em torno das suas próprias questões, os seus interesses. É como quem substitui a igreja, que deveria ser uma agência missionária de prestação de serviço, de anunciação das boas novas, numa espécie, segundo o seu dizer, nesse mimo dos crentes, numa espécie de spa espiritual, para o qual a gente acorre para ter as nossas próprias necessidades satisfeitas. Que religião é essa? A que coloca Jesus como Senhor, ou que, no final das contas, resulta numa busca para manutenção de eu mesmo no governo da minha própria vida. Em segundo lugar, prossegue o profeta dizendo, vale a pena nestes termos, não vale se continuar a acontecer como aconteceu com seus pais. Verso 7, veja comigo, não ouvistes vós, mesmo capítulo 7, as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. Aqui diz o profeta o seguinte, olha, a palavra que eu tenho para trazer para vocês é a mesma que foi dada no passado mais recente aos seus pais, quando havia absoluta tranquilidade e paz em Jerusalém. Os seus pais não ouviram
no tempo de paz. Agora vocês suplicam o favor do Senhor quando o cerco apertou. Você sabe o que é que isso significa dizer? Que existe na minha vida, na minha experiência de busca de Deus, o risco da sazonalidade. Significa dizer aquele que vive de estações, busca Deus profunda e apaixonadamente, dependendo da estação da vida e do tempo. Em tempos de paz não ouviram o Senhor. Agora, diante do cerco apertadíssimo, querem saber e suplicar o favor de Deus. Bem diferente da experiência descrita em Jeremias capítulo 17, texto que o pastor Josué musicou. Bendito o homem que confia no Senhor em todo o tempo, porque no tempo de sequidão não deixa de dar fruto. A sua folha, como árvore plantada junto a ribeiros, fica verde. Provérbios, capítulo 30, texto que citei aqui bem recentemente, o escritor declara o seguinte: Senhor, eu te peço que me dês o pão que me seja necessário, para que, estando eu farto, não venha te negar e diga: quem é o Senhor? Gente que vive com Deus nos tempos de aflição e de luta, nos tempos tranquilos, mais favoráveis, mais fartos, esquece-se de Deus. Evangelho e compromisso sazonal com Deus. Mas existe outro caminho. Gente cuja experiência religiosa funciona quando tudo está tranquilo. Jerusalém tem paz à sua volta e nos seus muros. Não funciona quando a barra pesa. A tentação que Satanás impôs a Jó capítulo 1, versículo 9 em diante, diálogo estranho de Satanás com Deus. Ele disse: Jó, teme a Deus, porque o Senhor o cercou com a sua sebe, abençoando sua vida, protegendo seu coração. É como se Satanás acusasse Jó de ser um crente fisiológico. Jó está com Deus pelas coisas que de Deus pode tirar para si. Experimenta tirar essas coisas todas de Jó, disse Satanás a Deus, para ver se ele prossegue na sua experiência de busca de Deus. Como é que anda a nossa vida? Será que a gente funciona como filho que só liga para o pai? Graças a Deus isso não acontece lá em casa. Não estou dando aqui testemunho pessoal, mas é possível que você conheça alguns filhos que pegam no telefone e ligam para o pai no sufoco. E o pai ou a mãe recebe aquela ligação e diz: não ligou para me contar uma boa notícia, para dizer que estava com saudade. Ligou porque alguma coisa está acontecendo. Claro que os filhos ligam assim, aquele SOS, ainda bem, graças a Deus que minhas filhas me ligam quando a barra pesa também. Pai, bati o carro. E aí dá vontade de dizer: mas eu não ensinei você. Cadê a minha filhinha querida que bateu o carro outro dia? Está ali, né, meu amor? Que prejuízo. Graças a Deus, ela está ali inteirinha. Mas, na nossa relação com Deus, será que a gente não tem sido sazonal demais? Ou recorre a Ele nos tempos de bonança, tudo tranquilo, tudo favorável, motivos vários para louvar o meu Deus, pelas coisas que Ele me tem acrescentado à vida, e naqueles outros tempos mais soturnos, mais cavernosos, como é que anda a nossa relação com Deus? Ou vice-versa, gente que só procura, como o rei Josafá, homem de Deus, é verdade, mas diante de uma ameaça terrível, o coração de todo Judá se enterneceu
para buscar o Senhor. É bom buscar o Senhor, é necessário buscar o Senhor nos tempos de ameaça, mas é bom buscar o Senhor o tempo todo, sem qualquer tipo de sazonalidade. Para nossa experiência religiosa, valer a pena. O meu casamento de alma com Deus não pode ser aquele tipo de casamento que acontece em Las Vegas, que vale enquanto a temporada de férias em Las Vegas vale. E o profeta prossegue a dizer em termos gravíssimos, verso 9, verso 10 e verso 11, vale a pena prosseguir ou não vale a pena continuar? Ele diz, verso 9, veja comigo do capítulo 7, assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Verso 10, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. O que Zacarias tem para dizer para aquele grupo que lhe procurara era o seguinte: só vale a pena esta busca ardente de uma experiência religiosa se ela desaguar em novas relações interpessoais. Se as coisas dentro da sua casa continuarem da mesma forma, relações opressivas, sufocantes, tóxicas, opressoras, não vale a pena. De nada serve, para nada presta o esforço da busca espiritual a que vocês têm se dedicado há anos. Como é que estão as relações entre as pessoas? Alguma mudança, alguma diferença, desde que você entregou seu coração a Jesus? Ou as coisas continuam iguaizinhas? Aqui, até diferentemente de um texto profundo, grave, Isaías capítulo 58, em que o profeta mostra o seu olhar nessa questão das relações pessoais e interpessoais, muito na direção dos vulneráveis, dos mais desfavorecidos, citados aqui no verso 10, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. Mas o texto amplia a necessidade de uma experiência interpessoal diferente, mudada, convertida, renovada, para valer a pena andar com Deus e buscar a vida ao seu lado. Ele diz: mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão, seja quem for, para depois dizer, olha, cuidem especialmente daqueles que têm menos do que vocês, dos que sofrem mais, dos que são mais vulneráveis, do ponto de vista do poder na sociedade, do ponto de vista dos recursos financeiros, quem sabe do ponto de vista afetivo e emocional. Cuidem para não viverem oprimindo esta gente, porque isso é expressão do amor de Deus. Caso contrário, não vale a pena prosseguir nesses exercícios religiosos, litúrgicos, espirituais. Devemos prosseguir no choro, no jejum, que fazemos há 70 anos? Não, a menos que essa experiência espiritual desague em novas relações com as pessoas, a começar dentro da sua própria casa e da sua própria família. Se há um teste da sua vida espiritual, das suas relações com Deus, um teste definitivo é a forma como você se relaciona com os outros. E de maneira particular, dentro de casa. Porque você sabe, não é novidade nenhuma. Em casa a gente é o que nós somos, sem qualquer tipo de constrangimento social. Ali você é você mesmo. Capítulo 7, versículo 13. Vale a pena? Diz o profeta, só se o clamor das suas orações for ouvido.
Verso 13: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o profeta: experiência religiosa sem efetiva e objetiva, experiência de orações, clamores, aos quais Deus ouve e atende, não vale a pena. Aqui, pela graça de Deus, nessa noite mesmo, nós fizemos referência, Josué fez referência a Deus nos ouvindo. E o texto de Zacarias é gravíssimo, porque ele é condicional. Viram comigo? Visto que eu clamei, diz o Senhor, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu serei ouvido na exata medida, na direta medida, em que meu coração for sensível aos clamores do coração de Deus. Meu clamor é ouvido na medida em que ouço o clamor no coração de Deus. Que clamor é esse? Mateus capítulo 25, você conhece o texto. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e fostes ver-me, enfermo e fostes visitar-me. E aquela gente, dialogando com o Senhor, vai lhe perguntar: quando é que isso aconteceu? E o Senhor lhes responderá, nos responderá: sempre que vocês atenderam ao clamor de um desses descritos aqui, desfavorecidos, vulneráveis, que precisam mais do que vocês próprios, do que eu mesmo, vocês atenderam ao clamor do coração de Deus, estando, portanto, habilitados a terem os seus próprios clamores ouvidos. Pode parecer estranho, mas Pedro aborda a questão da eficácia das nossas orações da mesma forma, em outros termos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele traz uma recomendação especial para os maridos. E diz o seguinte: na ordenação da convivência familiar, vocês maridos, estejam muito atentos ao modo como vocês tratam as suas esposas. Tratem-nas com a devida dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Interessante, estranha, desconcertante conexão entre ouvir a voz de Deus na forma de um mandamento que tem a ver com as relações interpessoais. Como é que eu trato os meus semelhantes, o meu próximo, a minha esposa, os meus filhos, os meus vizinhos? Tratem-nas, diz Pedro aos maridos, com dignidade, para que não se interrompem as vossas orações. Claro, eu sei muito bem que as minhas orações, as nossas orações, o clamor da igreja de Deus, é ouvida sobretudo por conta da palavra de Deus, da graça de Jesus. Não é por meu esforço, por seu esforço, por minha vida, por nossa santidade. Mas de outro lado, é explícito na palavra de Deus o fato de que há orações às quais Deus se faz surdo. Busca religiosa e espiritual que não tem conexão com mudança na forma como a gente se trata. Nós nos tratamos uns aos outros, a começar pelo ambiente familiar, resulta em orações bloqueadas, clamor aos quais Deus não ouve, não responde. Visto, diz o Senhor, verso 13, que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. Se você quiser refletir um pouco mais sobre isso, leia o texto de Gênesis, capítulo 18, capítulo 19,
O texto diz que o clamor daquela cidade distante de Deus, das cidades distantes de Deus, subiu até o coração do Senhor. Virou o próprio clamor do coração de Deus. Nesses dias, nós estamos aqui na nossa escola dominical, começamos hoje, reforçando o aviso que o Josué já fez, um pouco antes, estudando sobre evangelização como mandamento, como responsabilidade, como compromisso, como tarefa nossa, intransferível, nós que somos de Jesus, ouvir o clamor dos que andam sem Cristo, o clamor dos perdidos, que é clamor do coração de Deus, me habilita a ter meu próprio clamor ouvido. O nosso silêncio culpado, que é o título das nossas mensagens desses dias na escola dominical de julho, pode implicar, sem dúvida, no silêncio de Deus a respeito das nossas causas e das nossas questões, o escopo dos nossos clamores. O texto prossegue dizendo, versículo 14, a parte final: só vale a pena buscar ao Senhor, insistir na experiência religiosa e espiritual, andar com Jesus, se alguma coisa acontecer no lugar onde você está posto. Ele disse, lá no finalzinho do verso 14 do capítulo 7, porque da terra desejável fizeram uma desolação. E aqui você pode tomar a temperatura da sua experiência espiritual, da sua vida com Jesus. O que é que tem acontecido à volta da sua vida, nos ambientes pelos quais você passa, que você frequenta? Sua casa, insisto novamente a dizer, seu ambiente de trabalho, a sua vizinhança. Você carrega bênçãos para estes lugares ou, ao contrário, agrava os problemas onde você tem sido posto e colocado? Lembram-se da experiência de José no Egito, preso injustamente, acusado. Gênesis capítulo 39, vai como serviçal para a casa de um oficial de Faraó, chamado Potifar. E o texto do capítulo 39 diz que a bênção de Deus acompanhava de tal maneira a vida daquele jovem José, que todas as coisas da casa onde José estava posto, casa de Potifar, começaram a ser abençoadas, no campo e dentro de casa, a ponto de Potifar entregar todo o governo da sua casa para José. Como é que anda o ambiente à minha volta, à sua volta, à nossa volta? Será que a gente acaba sendo um instrumento de bênção, de graça, de vida, de frutos, de paz, de reconciliação com Deus? Gente se reconciliando uns com os outros, ou no final das contas, você não faz a menor diferença, eu não faço a menor diferença, as coisas continuam tão ruins quanto sempre. Vale a pena, para ser bênção, para levar bênção, se for para transformar a terra desejável numa desolação, como fez Jonas, distante de Deus, fazendo a nau em que ele estava, fugindo de Deus, quase a pique, não vale a pena. E no capítulo 8, desse texto tão impressionante e forte, o profeta prossegue a dizer: vocês foram chamados por uma experiência tão valiosa, maravilhosa, cumprimento da promessa de Deus que permanece a despeito da desolação desta terra, que vale a pena viver nesses termos. Verso 10 e verso 11 do capítulo 8, depois de recordar o profeta as experiências negativas dos pais daqueles que tinham sido enviados a Jerusalém com esta consulta: vale a pena prosseguir?
Zacarias diz: vocês são agora uma nova geração. Vocês tomaram a decisão de tratar da reconstrução do templo, que significa ajustarem as suas vidas com Deus, colocar Deus no centro. Então vale a pena. Verso 10 do capítulo 8: porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Vale a pena quando nossa vida se ajusta com Deus, de modo que a gente colhe frutos para o aqui e agora. Há uma vida esplendorosa, completa, livre, absolutamente livre, prometida para os céus, na eternidade. Mas um dos grandes atrativos da experiência com Jesus é que sua vida começa a mudar desde o instante em que você entrega seu coração a Jesus. Quando sua experiência espiritual destrona os reis, os imperadores, os tiranos que antes governavam seu coração, para colocar aí o Rei Jesus, você já começa a experimentar um novo salário, uma vida diferente e nova. Tivemos aqui na sexta-feira à noite uma reunião de oração, como habitualmente tem acontecido. De poucas eu participei, espero participar mais assiduamente dessas reuniões tão gostosas, mas havia aqui 15, 20 pessoas que oraram, quase todas oraram, não foi isso, Josué? E 2 ou 3 orações me chamaram a atenção, eu acho que de todo mundo que estava ali naquela reunião tão simples e singela. Gente agradecendo a Deus, porque entrou aqui sem rumo, encontrou Jesus, vida completamente mudada. Uma oração simples de uma irmã aqui entre nós declarou o seguinte: eu nunca fui tão feliz quanto tenho sido nesses dias, porque encontrei Jesus. Vale a pena, se você colocar a Jesus no centro, para colher imediatamente dos frutos de uma experiência espiritual diferenciada e nova. Meus queridos irmãos e irmãs, sugiro que você leia, se debruce sobre esse texto, porque há muito mais que a gente poderia pensar e refletir sobre ele, mas eu quero encerrar aqui orando com vocês, especialmente com alguns que talvez diante dessa meditação reflitam no seu próprio coração e percebam que há a ausência de alguns desses elementos que justificam, que fazem a vida com Deus valer a pena. Quem sabe é a hora de você se colocar diante do Senhor, fazer dele o Senhor, o dono, o amo da sua vida, entregar no final das contas o governo a ele. Isso é que é rendição da vida a Jesus. Nós vamos orar. Quem sabe você às voltas com essas questões que assombram o coração de alguns, aqui e ali, você insistindo na busca de uma espiritualidade que aparentemente não tem dado em nada, porque as coisas continuam iguais. Você olha para o ambiente da sua casa, da sua vida, os ambientes em que você está, e não parece que a bênção de Deus jaz nestes lugares, a acompanhar a sua vida. Alguma coisa precisa mudar. Se você quiser orar comigo agora, nós vamos orar. Vamos nos colocar todos de pé um minutinho. Se desejar vir até aqui, você pode vir, nós vamos orar. Vale a pena andar com Jesus, mas é preciso que estas marcas sejam parte integrante da minha experiência espiritual, porque senão não vale a pena. Vale a pena andar com Jesus se o clamor do meu coração for ouvido. Nós vamos clamar a Deus por conta de tantas causas e questões
que têm que ser colocadas diante dele. Mas esse clamor vai ser ouvido na proporção direta da sensibilidade da minha vida e do meu coração ao clamor do coração de Deus. Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, tão desejosos de viver contigo uma experiência definitiva e permanente, que valha a pena em todos os sentidos e a cada minuto da nossa existência. Senhor querido, Tu sabes o que se passa no ambiente recluso, íntimo dos nossos corações. O que precisa ser entregue ao governo soberano do Senhor. Aquilo que tem sido busca, que no final das contas aponta para nós próprios. Ó Deus bendito, queremos que o Senhor reine completa e absolutamente na nossa vida e no nosso coração. Senhor, Tu sabes que alguns têm vivido maus momentos, graves tribulações, em que parece que não vale a pena prosseguir andando com Jesus. Dá-lhes a graça da firmeza da árvore plantada junto ao ribeiro da vida, que prossegue dando fruto com folhas verdes, mesmo no tempo de sequidão. Senhor, ajuda-nos a sermos daqueles que ouvem e obedecem em todos os tempos, nos bons, nos tranquilos, nos calmos e nos tempos difíceis também. Senhor, por Teu favor e por Tua misericórdia, dá-nos a graça de vivermos aquilo para o que Tua palavra nos chama e o Teu Espírito Santo nos incita a vivermos diante de Jesus. Estas causas escritas nestas cestas, Senhor, representam o clamor do Teu povo, da Tua gente. Tu sabes a questão profissional, afetiva, emocional, a doença, a enfermidade crônica, recorrente, renitente, a porta que precisa ser aberta. Senhor, é o clamor do nosso coração. Ao mesmo tempo, dá-nos a graça de ouvirmos o clamor dos céus e a Ele atendermos o clamor na direção dos mais vulneráveis, dos que têm menos do que nós, dos perdidos sem Jesus. Senhor, eis-nos aqui, no desejo mais profundo de viver nova vida, vida que em Ti se renove a cada dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.